aqui, ali, então tá cada vez mais, assim, mais emocionante o campeonato e os resultados tendo mais peso, né? É verdade. O Alex estava olhando, né, com a derrota do Flamengo lá no Castelão, tanto o Palmeiras quanto o Cruzeiro nesse momento estão comemorando, né? Porque vejam só, vamos supor que o Cruzeiro consiga vencer o Palmeiras no Allianz Parque amanhã à noite. Ele vai a 59 pontos, fica 2 atrás do Flamengo e Palmeiras, embora ainda tenha um jogo a menos, né? Jogo a mais. Um jogo a mais realizado, um jogo a menos por fazer. Mas volta pra briga, começa a pensar e sonhar de novo com o título. E no caso do Palmeiras, se ele conseguir vencer o Cruzeiro, abre 3 pontos, já tem uma vitória a mais, né? Vai precisar o Flamengo de no mínimo 2 rodadas para conseguir tirar essa diferença. Então o jogo de amanhã ganha ainda mais em importância. Não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Ericão, todo mundo que tá em casa. Gera mais expectativa por causa do resultado também que ele trouxe da Libertadores, viu? Se isso impacta ou não em alguma coisa, porque vive um momento muito bom. Óbvio que o jogo é dificílimo, mas é importantíssimo, porque depois o Palmeiras não vai ter esses confrontos diretos mais. Então, se ele realmente vence amanhã, ele acaba ficando numa posição muito boa, né? Porque 2 vitórias a mais, como você falou bem, e aí ver que realmente nesse momento quem vai sofrer menos nesse estresse de final de temporada, né? Que se encaminhando, né? Pra tudo, a parte física, mental, as viagens e tudo. E o que cada derrota pode afetar, né? Nessa vinda. Bom, o Flamengo perdeu agora. Vamos supor que o Flamengo não passe do Racing. Vira uma crise sem tamanho, principalmente se o Palmeiras ele ganha. Mas a gente olhando o mercado, olhando o campeonato, se o Cruzeiro ganha, seria uma maravilha pro campeonato, né? Sem falar torcer para A ou B. Então, o Mirassol ganha mais uma vez e fica ali. E se o Cruzeiro ganha, você fala, daqui a pouco o Mirassol brigando pelo título. Fica aí quietinho, porque fica 6 pontos. Então, o momento realmente é sempre interessante, né? Sempre gostoso esse final de temporada. E assim, então você tem que chamar alguma A coisa? cabine tá prontinha lá. Não, eu só ia falar rapidinho, eles podem até participar também, que é o dilema que o Abel deve estar carregando essa noite, né? Ele viu o Flamengo perder, entra com força máxima possível para tentar abrir essa diferença, ou eu posso negociar, já que o Flamengo não ganhou, até um empate, O partido foi babadinho. para quinta-feira. Enfim, eu imagino que o resultado do Castelão deva, imagino, tá? Pode ser que eu esteja errado, possa estar mexendo nos planos do Abel. É difícil mesmo a situação dos treinadores nesse momento. Já estão aqui no nosso telaço Paulo Andrade, Alexandre Losetti, Aline Calambrini para conversar com a gente sobre esse bom jogo. Fazia tempo que o São Paulo não jogava bem e hoje fez um bom jogo no Morumbi e deixou o seu torcedor feliz no sábado à noite. Boa noite, Paulo. Bem-vindo ao Troca, meus amigos. Obrigado, Diniz, Eric, Alex, craques do Troca de Passes. Pois é, né? Principalmente o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom, muito bem jogado. Para pouco mais de 15 mil torcedores, que é digno de nota. O São Paulo está acostumado a colocar muito mais gente, mas vinha numa sequência de 7 derrotas nos últimos 8 jogos, uma eliminação da Libertadores no meio do caminho, o torcedor impaciente, principalmente com a diretoria, e hoje protestou, né, mais na reta final do jogo, mas com toda certeza vai embora feliz da vida para casa pelo primeiro tempo que o time fez. Acima de tudo, antes de olhar para a tabela de classificação, né, a importância de buscar o G6 no campeonato, era preciso vencer, virar a chave finalmente depois da eliminação na Libertadores, que custou tanto psicologicamente, tecnicamente, enfim, de todas as maneiras ao time. E enfrentava um adversário que vem bem no campeonato e que está na mesma disputa, vai, ali G6, quem sabe espiando o G4, mas que não tem um bom desempenho fora de casa. São 6 jogos agora do Bahia sem qualquer vitória fora de casa, sem qualquer triunfo, como prefere o torcedor baiano, com 5 derrotas e um empate nessa sequência. Muito pouco, né? Um pontinho somado apenas em 18 disputados. E assim se deu a vitória do São Paulo 2-0, depois, repito, de um primeiro tempo de almanaque muito bem jogado. Calan. Oi, amigos. Bom, fala galera do Troca. É isso, acho que o desafio do Rogério é conseguir que essa equipe seja mais competitiva, né? Que faça diferença fora de casa. Dentro de casa a gente vê como que é o melhor mandante da competição. É claro que hoje no segundo tempo teve alguns problemas em si, né? Algumas alterações, algumas lesões ali de jogadores que tinham acabado de entrar, como o próprio Sanabria, como o próprio Gilberto, que iam tentar mudar ali a condição do jogo, mas teve muita dificuldade. E aí o segundo tempo faltou poder mesmo, né? E o São Paulo acabou controlando o segundo tempo. O primeiro tempo do São Paulo lembrou muito o São
sólida, o meio-campo bem equilibrado, o Maia participando dos gols, o Bobadilha participando dos gols, o Luciano voltando a marcar, o Lucas já consegue se movimentar melhor, se vê ele muito mais participativo, né? Marcos Antônio ditando o ritmo do jogo, sendo aquele Marcos Antônio que a gente está acostumado. Então, foi um São Paulo que jogou bem, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo teve mais um controle de jogo. O Enzo conseguiu tirar uma força, uma arma que o Bahia tem, né? Que é o Ademir, aquele cara de 1 contra 1. O Enzo foi, pra mim, um dos melhores, né? Se não o melhor na partida, a gente elogiou durante isso. O próprio Mike, no primeiro tempo, o garoto da base, também conseguiu competir, acabou saindo por causa de um cartão amarelo, era um risco por ali. Então foi um São Paulo que jogou muito bem, né? Isso aí é importante falar. E além dos 3 pontos, a questão que a gente tinha falado sobre essa confiança, retomar aquele bom futebol, que isso possa ser a virada de chave pro lado do São Paulo em busca do grande objetivo da temporada, que é buscar essa classificação da Libertadores. Esse gol não valeu, né? A arbitragem entendeu que o Alan Franco, em posição de impedimento, mesmo sem tocar a bola, disputa a jogada, né? Olha como ele sobe, tentando a cabeçada, ele estava impedido, o Arboleda não, o Lucas ia fazendo de cabeça, então esse gol não valeu, mas minutos depois o São Paulo faria o segundo. Um gol muito bonito, né? Assistência do Luciano pro Bobadilha espetacular. Boa noite, Felipe, Alex, Eric. Eu acho que o desafio do São Paulo, a missão vencida, era se comportar bem durante todo o jogo. O São Paulo, durante essas 8 rodadas com apenas uma vitória, teve alguns bons momentos. O São Paulo jogou bem em equipe contra a LDU e não conseguiu fazer os gols. O São Paulo jogou bem contra o Palmeiras e deveria ter tido um resultado melhor pela forma como foi a partida, pelos erros de arbitragem. E teve alguns bons momentos em algumas dessas partidas, por exemplo, contra o Grêmio, contra o Santos, mas não conseguia sustentar a partida inteira, não conseguia sofrer quando o adversário melhorava no jogo. E hoje o jogo apresentou todas essas etapas, né? O São Paulo começou muito melhor, depois o Bahia equilibrou, teve chances, o Rafael fez 2 ótimas defesas, a gente viu há pouco na cabeçada do William José, uma grande defesa do Rafael, mas controlou o Bahia. E o Bahia, pra mim, a gente tá falando de um time que briga, ainda é outro campeonato, né? Pra gente ter uma ideia, o São Paulo venceu o Bahia, diminuiu a diferença para 8 pontos, ainda está 8. Se o Bahia vencesse, abriria 14 do São Paulo. Então são campeonatos ainda distintos, mas o Bahia, que joga muito bem quando tem a bola, que aproxima, que é bonito de ver, precisa jogar melhor sem a bola, né? Hoje não ofereceu muita resistência, não conseguiu pressionar o São Paulo em momento nenhum, embora se dispusesse a isso com jogadores bem adiantados, mas o São Paulo encontrou rapidamente um antídoto para fugir dessa pressão e para se colocar no campo de ataque com muita gente. Então, alas participando do jogo, volantes participando do jogo e um ataque muito móvel com Lucas e Luciano, uma dupla inédita, né? A gente não tinha visto eles jogarem ainda como dupla, e o São Paulo do Crespo sempre tem uma dupla de ataque. Hoje saiu o Tapia, deu resultado e acho que depois o time controlou muito bem a situação no segundo tempo. Bahia, incrível o azar do Bahia, né? O Rogério fez 3 substituições no intervalo, entraram o Sanabria, o Gilberto e o Luciano Juba. Com menos de 15 minutos, o Sanabria e o Gilberto se machucaram em lances sozinho. O Sanabria teve uma dividida com o Mailton, mas que não aconteceu nada. Acho que na queda ele sentiu um problema no joelho e aí ele já matou a 5ª substituição com menos de 15 minutos no segundo tempo, mas ainda assim o Bahia tem uma série de coisas a evoluir. Nós vimos ali o Luciano chegando à marca de 100 gols, Diniz, o 100º gol dele com a camisa do São Paulo, né? Um cara que tem todo o carinho da torcida do São Paulo, que às vezes protesta, que às vezes acha que ele perde muitos gols, vive nessa montanha russa como jogador do São Paulo, mas é um cara bastante